que o Senhor colocou no meu coração nesta noite para a igreja se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 6. Isaías 6, no versículo 1 a seguir, no Antigo Testamento, palavra de despertamento para as nossas vidas neste sábado maravilhoso. Isaías, capítulo de número 6, no versículo de número 1. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiando o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. A igreja pode tomar seu assento, glorificando ao Senhor Jesus que está nessa casa. Chamados. Sabemos que o Senhor tem chamado muitas pessoas para fazer a sua vontade. Não confunda o seu chamado com um cargo eclesiástico. Chamado é para quem tem vocação. E quando o Senhor ele faz o chamado, ele sabe para quem fazer. E aqui nós vemos sobre Isaías, o homem que mais relatou ou profetizou sobre o Messias, nascimento, crescimento, sofrimento e morte. O homem que tem 66 capítulos do seu livro. Eu digo que Isaías é a Bíblia dentro da Bíblia. Isaías foi um homem que até o capítulo 6 era um homem que gostava muito de apontar os dedos e dizer ai contra as coisas que aconteciam naquele momento em Israel. Mas só que Isaías, ele, no capítulo 6, ele teve algo que muitos de nós tivemos e talvez alguns não tiveram. O que, pastor? Um verdadeiro encontro com Jesus. Isaías, ele diz uma palavra, que ele teve uma visão, ele viu um alto e sublime trono. E quando ele tem essa visão, e quando ele enxerga isto, aí ele cai em si, e ele diz algo, o que ele dizia para os outros, ele fala: ai de mim. Ele traz para si um reconhecimento do quanto ele era pecador, do quanto que ele era falho, do quanto que ele errava. E ele diz assim: ai de mim, pois estou perdido. Ele achou que nesse momento que ele tem essa visão, que ele enxerga o que ele enxergou, ele achou que poderia morrer. E a Bíblia diz que ele começa a relatar e dizer: porque eu sou um homem de lábios imundos,
E o pior, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Ele estava caindo em si, dizendo: olha, com a minha falha, com a minha pequenez, não era para mim ter visto o que eu vi. Vou morrer. Mas quando ele faz essa confissão, quando ele abre o seu coração, quando ele sabe e revela para Deus com sinceridade quem verdadeiramente ele era, a Bíblia diz que voou um serafim e colocou nos seus lábios uma tenaz, e depois disso tocou na boca de Isaías e falou: a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi expiado. E aí veio uma voz deste trono dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E quando eles fazem essa pergunta, a Bíblia diz que Isaías se coloca na posição, diz: eis-me aqui, envia-me a mim, dizendo: eu quero fazer a sua vontade, eu quero fazer o seu querer. Chamado a qual o Senhor tem para mim e tem para você, que está me ouvindo nesta noite, muitas pessoas infelizmente estão fazendo sem autorização do Senhor. Tem pessoas que estão fazendo o chamado com autoridade humana, mas sem autorização divina. E tem pessoas que Deus chamou, que tem autorização divina, mas com medo não tem a sua autoridade para colocar em funcionamento. A Bíblia nos ensina que para eu e você ter esse verdadeiro chamado e entender o porquê o Senhor nos chamou, primeiramente é ter esse verdadeiro encontro com Jesus. E quando nós temos esse verdadeiro encontro com Jesus, o que acontece? Há uma transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deus vai tirando as nossas iniquidades, vai tirando os nossos pecados, para quê? Para quando Ele nos chamar, nos escolher, dizer: você está pronto para fazer a minha vontade, o meu querer. A Bíblia relata que também no Novo Testamento existiu pessoas que conheciam a Jesus de ouvir falar, mas nunca tiveram este verdadeiro encontro com Jesus. Eu sei que você conhece a história de Zaqueu, um homem publicano, a qual ele era um cobrador de impostos, trabalhava para Roma, e a Bíblia diz que ele era talvez odiado pelo seu povo, porque ele cobrava taxas dele. Mas a palavra diz que ele ouviu que Jesus ia passando por onde ele morava, e ele criou uma estratégia. E qual é a estratégia? Como eu sou pequeno, eu vou subir numa árvore grande ou figueira, e quando Jesus passar por baixo, eu vou ver Jesus Cristo. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que detalha quando Jesus vai passando e a multidão vai acompanhando Jesus, Zaqueu lá em cima e Jesus lá embaixo. Jesus, antes de Zaqueu abrir a boca, Jesus fala: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu estar na tua casa. Quando Jesus fala essas palavras, está dizendo: eu estou te chamando para um chamado, eu te escolhi, desce depressa. Zaqueu desce depressa desta árvore, e ele vai entrando para a sua casa e ouve uma murmuração da multidão, e alguns comentavam: se este homem a qual é Jesus Cristo fosse profeta, saberia que este homem é um pecador. Mas o interessante é nem que Jesus e nem Zaqueu deram ouvidos a palavras e falatórios, e entraram, e Zaqueu começou a confessar os seus pecados, ou a relatar o que possivelmente ele estaria fazendo.
E quando Jesus ouve o coração de Zaqueu falar através da sua boca, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Zaqueu, além de ser salvo naquele momento, em ter um verdadeiro encontro com o Senhor, ele começa a ser o quê? Um testemunho de Jesus Cristo, quando adentrou não na sua casa simplesmente, mas na sua vida. Da mesma forma, Pedro, um homem que o Senhor Jesus escolheu a dedo, um dos seus discípulos. Até então o Senhor Jesus ensinava a Pedro e os outros discípulos, mas Pedro ainda não era convertido. Pedro via os milagres, Pedro caminhava, Pedro conversava, Pedro aprendia com Jesus, mas ele não teve aquele verdadeiro encontro com Jesus. Esta muitas das vezes é uma triste história que acontece muitas vezes dentro de muitas igrejas, de pessoas que vivem dentro das igrejas, pessoas que têm um cargo eclesiástico, pessoas que fazem muitas coisas para Deus, mas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Pedro, ele, numa das suas conversas com Jesus nos evangelhos, Jesus começa a relatar sobre o seu sofrimento e sobre sua morte, e Jesus faz uma pergunta para os discípulos: a quem os homens dizem que eu sou? E muitos falam um profeta, Elias. E aí Pedro fala: o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus responde: Pedro, não foi sangue e carne que responderam, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. E quando isso acontece, no mesmo instante, Jesus narrando o que iria acontecer, Pedro se deixa ser tocado ou direcionado pelo inimigo, dizendo: não, isso não vai acontecer com o Senhor enquanto eu estiver ao seu lado. E a Bíblia diz que o Senhor repreende Satanás que estava sobre Pedro, dizendo que você não entende das coisas do céu. Pedro até então não estava convertido, ele era uma pessoa que acompanhava o Senhor. E Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ou melhor, antes de ser assunto aos céus, ele é ressuscitado, e numa praia ele encontra os seus discípulos, e entre eles estava Pedro. E a Bíblia diz que Pedro vem para uma conversa íntima com Jesus, e Jesus faz 3 perguntas iguais para Pedro responder as mesmas respostas. Pedro, tu me amas? Simão, tu me amas? Sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor Jesus Cristo foi perguntando. E quando Jesus perguntou pela última vez: Simão, tu me amas? Pedro, neste momento, se entristeceu e disse: sim, eu te amo, tu sabes de tudo, tu sabes de todas as coisas. E Jesus falou: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: Pedro, por mais que você errou, por mais que você falhou, por mais que você desistiu no momento que eu estava sofrendo e padecendo, eu não desisti de você. Então você foi chamado para fazer a diferença. Apacenta as minhas ovelhas. Nesse exato momento, Jesus fala que a partir deste momento, Pedro, eu vou cingir os teus ombros, e não é você que vai dar direção na sua vida, mas eu que vou te direcionar. E a Bíblia diz que Pedro espera a promessa do Senhor junto com outras pessoas no cenáculo. E quando ele espera a descida do Espírito Santo, que é a promessa de Jesus Cristo que foi concluída, quando desce no livro de Atos, o Espírito de Deus se aposta naqueles que estavam
esperando essa promessa, e quando se aposta, o Espírito Santo toma conta deles, e eles saem para fora nas ruas. E quando saem para fora, a Bíblia diz que o homem chamado Pedro, convertido, um verdadeiro encontro com Jesus, ele abre a boca e começa a pregoar para as pessoas. E nesta pregação, ele pregando sobre quem? Não sobre carro próprio, não sobre casa própria, não sobre chaves disso ou daquilo, não sobre prosperidade, mas pregando sobre Jesus Cristo, sobre arrependimento. E nesta pregação, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se entregaram a Jesus. Aí está o homem verdadeiramente que foi chamado. E quando foi chamado, ele foi escolhido. E quando foi escolhido, ele foi treinado e ungido. Pedro passou por processos difíceis. Diz a história que Pedro, ele foi morto, uma morte muito triste, aonde ele foi crucificado de cabeça para baixo. Da mesma forma, um homem chamado Saulo de Tarso, onde ele perseguia os cristãos, aqueles que invocavam o nome de Jesus. Então ele tinha acesso aos sacerdotes na época, e ele entrava, em certo momento ele pediu autorização para perseguir as pessoas que invocavam o nome de Jesus, e ele foi com cartas de ameaças para pegar, em outras palavras, essa seita do Nazareno. E a Bíblia diz que quando ele vai indo a caminho de Damasco, ele tem um verdadeiro encontro com quem? Com Jesus. É neste momento que Jesus escolhe, é nesse momento que Jesus chama ele, quando uma luz forte, mais forte que o sol do meio-dia, faz Saulo abrir a sua boca e Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo responde: quem és tu? E Jesus fala: eu sou o Senhor, a qual você me persegue. Duro é você lutar contra os aguilhões. Nessa mesma hora, este homem ele cai, este homem fica cego, e este homem, ele vai até a casa de Ananias, e indo até a casa de Ananias, o Senhor Jesus já tinha alertado Ananias: vou te enviar um homem chamado Saulo, e quero que você ore e põe suas mãos por ele. Ananias, quando recebe essa notícia, diz assim: Senhor, mas parece que o Senhor não sabe que este homem persegue aqueles que invocam o seu nome? O Jesus diz assim: Ananias, este homem, ele é escolhido por mim, e ele vai saber o que é perecer pelo meu nome. A Bíblia diz que Saulo vai, Ananias ora, Ananias coloca a mão, e os olhos de Saulo se abrem. Nesse exato momento, Saulo começa a fazer a vontade de Jesus, porque ele teve um encontro com Jesus. Ele foi chamado, e nesse chamado não foi fácil a qual esse homem passou. A tal ponto que numa das suas cartas ele diz: eu carrego comigo as marcas de Jesus Cristo. E aí você é chamado, eu e você somos chamados, e muitas das vezes quando a adversidade vem, quando a dificuldade vem, quando a enfermidade vem, nós queremos parar, desistir. É o Senhor nos deixando nós provar das marcas a qual talvez ele passou lá atrás. Sei que as marcas dele foi muito mais dolorida do que muitos de nós estamos passando. É o Senhor querendo deixar as marcas e a sua evidência sobre nós. Para quê? Para nós entender que nós temos um chamado nesta terra. E não é simplesmente o seu chamado de pregar dentro de uma igreja, não é simplesmente o seu chamado de ser líder de um departamento, não. O seu chamado, antes de tudo isso, é você fazer a vontade de Deus. E qual é? Fazer o ID e ser testemunhas. E olha uma coisa engraçada: testemunha é você ser mártir. Você vai ser testemunha de Jesus Cristo. E é por isso que muitas pessoas não conseguem continuar. E o triste é que muitas pessoas trocam Jesus por pouca coisa.
Sabe que Jesus chamou uma vez, e no meio da multidão, no meio da sua igreja, Deus levantou uma pessoa e disse: olha, Jesus te chamou para uma grande obra, e você levanta a mão e diz: eis-me aqui. Só que você deixou esta palavra eis-me aqui lá atrás, e não vive o chamado de Jesus, vive o seu chamado. De que maneira? Fazendo do seu jeito, da sua vontade e do seu querer, se esquecendo que a direção da sua caminhada quem dá é o Senhor Jesus. E aí trocamos Jesus por coisas tão banais. O certo é que o Senhor, Ele conta comigo e com você para fazer a vontade dEle. Só que muitas pessoas estão entendendo errado sobre chamado. Acham que chamado somente é em momentos de congressos, de campanha. Chamado somente é em momentos onde fazem talvez aniversários de igreja ou datas festivas. Não, o nosso chamado é fora da eclésia, é fora da igreja também. É nós visitar as viúvas, os órfãos, necessitados. É nós fazer a diferença no mundo indiferente. E é por isso que Jesus permite vir as lutas e dificuldades contra nós, porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu e Ele está nos treinando nesses momentos difíceis. Então, se você que está aí, não desista do chamado que o Senhor te deu. Sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo foi chamado para salvar a humanidade. E Ele desceu à terra. E Ele se despiu, se esvaziou de si mesmo. E se tornou servo. Para que para eu e você entender e aprender que por mais que somos escolhidos e chamados, não somos isentos de passar dificuldades nesta terra. Mas a cada dificuldade, a cada luta, o Senhor está comigo e contigo nesses dias. Que Deus abençoe esta